E aí, turma, mais um Escola da Comédia com dicas de stand-up comedy. E agora vamos lançar uma série que chama Setup e Punch. Sim, eu vou precisar de um vídeo para cada coisa, porque são vários detalhes dentro do que é setup e do que é punch. Eu vou explicar basicamente o que é setup e punch e teremos esse vídeo hoje focado no setup e depois um próximo vídeo focado no punch. Legal? Legal. Então tá bom. Setup e punch, você que está se envolvendo com humor, stand-up comedy, escritas cômicas, coisas do tipo, você vai ouvir muito isso, setup e punch. Setup, o que é setup e punch, caralho? Setup e punch é a piada, basicamente. A construção da piada está toda dentro do que é um setup e o punch. O setup é a primeira parte da piada, é a preparação da piada, é a parte sem graça da piada. E o punch é a porrada, é a surpresa, é a parte engraçada da piada, entendeu? Então toda piada você pode analisar, você vai encontrar onde está o setup e onde está o punch. Você usar esses termos técnicos ajuda você na hora de você criar o seu material e entender. Quando você for conversar com comediantes, é bem possível que alguém fale para você: precisa melhorar o seu setup, hein? Seu setup está muito grande, o seu setup está muito curto, tem que aumentar, tem que diminuir. Aquele punch não é tão forte, troca aquele punch. Nossa, aquele punch é muito bom. Você vai ouvir muito isso. Legal? Então hoje vamos definir melhor o que é o setup, tá bom? Eu vou me apropriar aqui da explicação da Judy Carter. Para você que não leu, eu li e vou facilitar a sua vida. Eu vou te passar a informação do livro The Comedy Bible. É um grande livro, a maior referência de stand-up comedy para quem quer aprender é esse livro da Judy Carter. Judy Carter, Comedy Bible, tá bom? O setup, a preparação da piada, é dividida em 3 elementos, ok? O primeiro chama tópico, o segundo chama premissa e o terceiro chama atitude. Legal? O primeiro é o tópico, então isso é óbvio, né? Você vai falar sobre alguma piada, vai falar sobre algum tema na sua piada, você precisa ter um tópico, que é escolher sobre o que é essa piada. Mas isso é muito bobo, Fábio, isso é óbvio. Não é tão óbvio assim. Você definindo um tópico, você melhora o seu rendimento na hora que você for pesquisar o assunto para escrever o seu material. Então você define o tópico, você fala: quer saber? Eu vou falar sobre macaco. É isso. E que tipo de macaco? O macaco da Malásia, que é um macaco diferente. Não, eu vou falar sobre trânsito. Então você define o tópico, quero fazer um texto sobre trânsito. Definir tópicos te ajuda a arrumar para onde você vai pesquisar para escrever o seu conteúdo. Entendeu? Então defina bem um tópico. Mas um tópico não é nada, tá, sem uma premissa. E aí é complicado. Precisamos de uma premissa. E o que é uma premissa, Fábio Lins? Uma premissa é o seu pensamento cômico. É uma ideia original sobre algo. É um ponto de vista diferenciado. Uma premissa é uma ideia diferente. É quando você acha algo original e fala: porque o comediante não pode subir no palco para fazer algo que a plateia consegue fazer. Então, o comediante geralmente traz boas premissas, entende? Algo que ninguém pensou, algo que ninguém viu. E você saca isso quando você tem uma boa ideia. Mas a premissa ainda não é a piada pronta, é só uma ideia. Por exemplo, eu vou falar para vocês uma premissa que eu tenho, mas eu ainda não desenvolvi texto e tal. Então, é até um risco estar falando que alguém pode vir e roubar minhas piadas. Então, vai tomar no cu se você fizer isso. Ok? Minhas piadas que eu nem escrevi ainda. Eu tenho uma premissa, por exemplo. O tópico seria o quê? Tatuagem. Ok? O tópico é tatuagem. Legal. E a premissa é: você já parou para pensar que o tatuador é um artista plástico que nunca fica com as suas obras? É uma premissa. É uma reflexão sobre algum assunto, um tema, é uma ideia diferente, né? Você já parou para pensar que um artista plástico já parou para pensar que o tatuador é um artista plástico? Ele é mesmo um desenhista, um cara que nunca fica com as suas obras. As suas obras sempre vão embora, porque, óbvio, suas obras são feitas no corpo das pessoas. Então, assim, isso é óbvio, mas não é tão óbvio quando eu coloco dessa maneira. Quando eu uso essa palavra artista plástico, porque o tatuador de fato é um artista plástico, mas a gente usa a palavra tatuador. Então, quando a gente fala tatuador, essa ideia de obra não vem junto. Mas quando eu uso artista plástico, eu colo essa ideia de obra. E obra é uma coisa que a gente está acostumado a ver no museu, dentro de quadro, não no corpo das pessoas. Entendeu?
Aham. Então eu tenho uma premissa, mas eu ainda não tenho uma piada. Eu tenho uma boa ideia para desenvolver um texto. É isso, eu julgo pelo menos uma boa ideia, essa que eu tive aí. Não sei se é do caralho, mas eu acho uma boa premissa. Tá bom? Por exemplo, vou dar um outro exemplo de premissa. Eu tenho um outro texto que eu falo sobre a igreja e tal, né? E aí o tópico é religião / machismo, ok? O tópico pode ser um pouquinho ali, um pouquinho aqui também, não é um problema. E aí a premissa é: por que não existem padras? Por que só o padre pode conduzir a missa? Qual o problema de ter uma mulher conduzindo a missa? Por que não existe uma padra? Aham, isso é uma piada? Não, não é uma piada, ainda não está engraçado. Setup, lembrando, é a parte séria da piada. Mas é uma boa premissa, é um bom raciocínio. Tipo, pô, por que não pode ter uma mulher conduzindo a missa? E se tivesse padras no mundo, como seria esse mundo? E aí as minhas piadas são desenvolvidas em cima desse universo onde as padras existem. No nosso caso, infelizmente, elas não existem. Beleza? E aí falta o terceiro elemento do setup, que é atitude. Então a gente tem tópico, premissa e atitude, beleza? Atitude, toda piada que você dá, que você fala, que você entrega no stand-up, tem uma atitude por trás. Essa atitude está colada numa emoção, num sentimento, numa ideia, numa postura corporal. O que é? Você está bravo quando você está falando isso? Você está feliz? Você está indignado? Você está com nojo? Você está com medo? Você está com tesão? Você está com dúvida? Você está... Entende? Existe algum sentimento por trás dessa ideia que você está desenvolvendo. Existe uma atitude. Coloca um pouco de emoção, né? E eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre o nível de atuação que existe no stand-up, porque sim, no stand-up também se atua. Legal? Mas é isso. Existe sempre alguma atitude por trás do que você está falando. E você definir essa atitude vai te ajudar muito para você subir no palco e ter essa carga emocional ali. Porque muitas piadas não funcionam se você não dá ela com a mesma emoção e com a mesma atitude. A piada não é só o texto que está escrito. A piada é você inteiro no palco entregando aquele material. E tem piadas que simplesmente não funcionam se você não usa a atitude correta. Então, você pode até testar várias atitudes diferentes. Você fala, pô, essa piada é boa, ela está bem escrita, o setup está certinho, o punch está certinho. Mas por que ela não funciona? Talvez o erro esteja na atitude. Tenta subir no outro dia e fazer ela com uma atitude diferente, faz com mais bravo, faz mais feliz, faz com mais calma, fala mais devagar, fala mais rápido. Tudo isso vai mudar a atitude. Legal? Então define o seu tópico bem. Vai falar sobre carro. Puta, então tá, define bem que carro, qual tipo de carro. É todos os carros em geral, carro desde a Idade Média, carro de boi, carro de som, sei lá. Define esse tópico. Ache uma premissa, é a parte, eu acho, talvez mais difícil nesse começo, você ter boas premissas, um raciocínio que a plateia não tem. Você, comediante, tem que ter um raciocínio que a plateia não tem, só você tem essa porra, porque você é o profissional que está em cima do palco para pensar essas coisas, não a plateia. E entenda qual é a sua atitude para essa piada funcionar. Tópico, premissa e atitude. No próximo vídeo, vamos falar sobre o punch e completar aí o que é setup e punch nessa sequência de 2 vídeos. Tá bom? Eu sou Fábio Lins, muito obrigado. Tô adorando fazer esses vídeos para vocês aí. Várias pessoas estão comentando, tirando dúvidas, mandando mensagem. Tem gente que está querendo fazer aula particular. É possível, eu atendo também por Skype. Ou vem aqui no Espaço da Comédia também. A gente tem vários cursos aqui rolando. Aqui em São Paulo, na rua Pedro Tátis, 145. Vizinho aqui do meu mestre, Luiz Lois, de Teatro Físico. Beleza? Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta. É nóis, até o próximo vídeo falando sobre punch. Tchau!